Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 25 do livro Atos dos Apóstolos. Neste capítulo está escrito assim: a chegada de Silas e Timóteo, vindos da Macedônia, enquanto Paulo se encontrava em Corinto, alegrara muito o apóstolo. Trouxera-lhe boas notícias da fé e caridade dos que haviam aceitado a verdade durante a primeira visita dos mensageiros evangélicos a Tessalônica. O coração de Paulo se comoveu com a mais terna simpatia para com esses crentes que, em meio às provações e adversidades, se haviam mantido fiéis a Deus. Desejou muito visitá-los pessoalmente. Como, porém, isso fosse impossível, então escreveu-lhes. Nessa carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo expressa sua gratidão a Deus pelas alegres novas do progresso por eles alcançado na fé. Muitos dos crentes de Tessalônica haviam se convertido dos ídolos a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles haviam recebido a palavra em muita tribulação, e seu coração estava cheio do gozo do Espírito Santo. O apóstolo declarou que, em sua fidelidade em seguir ao Senhor, haviam eles sido exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Os crentes de Tessalônica eram verdadeiros missionários. Seu coração estava inflamado de zelo pelo seu Salvador, e a palavra do Senhor, por eles pregada, era acompanhada de poder. Nessa primeira epístola, Paulo se referiu à sua maneira de trabalhar entre os tessalonicenses. Declarou que não tinha procurado ganhar conversos mediante engano ou fraude, não como para agradar aos homens, mas a Deus. Paulo procurou instruí-los sobre o verdadeiro estado dos mortos. Falou dos que morreram como estando dormindo, em estado de inconsciência. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os tessalonicenses tinham se apegado com avidez à ideia de que Cristo havia de vir para transformar os fiéis que estivessem vivos, levando-os com ele. Haviam cuidadosamente guardado a vida de seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam do encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro, foram seus amados separados deles. Ao ser a epístola de Paulo aberta e lida, grande alegria e consolação tomaram conta da igreja pelas palavras que revelavam o verdadeiro estado dos mortos. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro do seu Senhor, precedendo os que tinham morrido em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque da imortalidade fosse dado aos vivos. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. A esperança e a alegria que essa afirmação levou a jovem igreja de Tessalônica mal pode ser por nós apreciada. Eles creram na carta que lhes foi enviada por seu pai do Evangelho, e seu coração se comoveu de amor por Paulo. Ele lhes havia falado antes dessas coisas, mas nesse tempo a mente deles tinha dificuldade em compreender doutrinas que pareciam novas e estranhas. Mas eles estavam famintos da verdade, e a epístola de Paulo deu-lhes nova esperança e alento, e mais firme fé em Cristo, e mais profunda afeição por aquele que, por intermédio de sua morte, tinha trazido a luz, vida e imortalidade. Agora, eles se regozijavam em saber que seus amigos crentes haveriam de ressuscitar da sepultura, a fim de viver para sempre no reino de Deus. Um novo esplendor coroava a fé, e eles viram uma nova glória na vida, morte e ressurreição de Cristo. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, escreveu Paulo. Muitos dão a esta passagem a interpretação de que os que dormem serão trazidos com Cristo do céu. Mas Paulo queria dizer que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará de suas sepulturas os santos que dormem e os levará consigo para o céu. Gloriosa esperança, não apenas para a igreja de Tessalônica, mas para todos os cristãos, onde quer que estejam. Embora de maneira bem distinta, eu consigo compreender um pouco daquilo que Paulo está sentindo aqui. Paulo havia se empenhado com todas as suas forças, de todo o seu coração, em pregar o reino de Deus. Passou por muitos lugares, conheceu muita gente diferente, fez muitas amizades distintas, chorou com as pessoas, se alegrou com elas, compartilhou seus problemas, as suas lutas, as suas vidas, anunciou para elas o reino de Deus, plantou no seu coração a esperança do retorno de Jesus, trouxe para elas a luz da salvação. Mas a vida passa, a vida segue, e Paulo prosseguiu a sua jornada, indo de um lugar para outro, sempre cumprindo a missão de Jesus. De onde estava, Paulo olhava com saudades para trás. Sentia saudades dos seus amigos e irmãos na fé. Revivia na sua mente os momentos alegres que passara junto com eles. Sentia tristeza pelas dores que compartilharam com eles no passado. Mas não era possível encontrá-los pessoalmente, embora desejasse fazê-lo. Então, Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica. Confesso a vocês que durante os 40 anos que Deus me permitiu trabalhar como pastor junto às diversas congregações e distritos pelos quais nós passamos, deixei espalhados muitos amigos. Muitas coisas bonitas aconteceram. Muitas saudades marcam os momentos que já não voltam mais. A vida passa. As realidades vão se tornando distintas. Nós passamos a experimentar novas circunstâncias, novas realidades. Mas como seres humanos, às vezes sentimos o nosso coração se encher de saudades e de desejo de rever os irmãos, de saber deles, de ouvir das suas vitórias, de saber que estão bem e firmes na fé. E ficamos felizes quando temos oportunidade de encontrar alguém que nos possa reportar o que está acontecendo na vida daqueles que amamos e dos quais não temos contato frequente mais. A distância não apaga a amizade,
não afasta os amigos, porque amigo não é aquele que está perto, amigo é aquele que está dentro. Os crentes de Tessalônica haviam, com todo o ardor do seu coração, aceitado a pregação do Evangelho, recebido Jesus como Salvador. Haviam se rejubilado na esperança de que Jesus em breve voltaria. Haviam se alegrado na certeza de que os seus sofrimentos, dores, problemas, enfermidades em breve ficariam para trás e eles estariam com Jesus num reino que Jesus está preparando para dar de presente para os seus filhos, onde não haverá mais morte, dor, lágrimas e sofrimento. Mas a verdade, queridos, é que o tempo foi passando. Os cabelos foram se tornando brancos. A pele do rosto foi se enrugando. A doença, a enfermidade foi derrubando alguns do seu vigor. E a morte, a tão temida morte, a trágica morte, arrebatou alguns da convivência dos seus queridos. E a tristeza tomou conta do coração desses crentes que ansiavam tanto pela volta de Jesus. A sua fé era tão firme, tão forte, tão determinada. Por que Jesus não veio? Por que Jesus demorava tanto? Eles aguardavam Jesus para os seus dias. Esperavam que Jesus viesse antes que morressem. Mas, infelizmente, o tempo passou. O tempo foi mais longo do que eles imaginavam. A demora durou muito mais do que esperavam. Isso trouxe uma certa frustração ao seu coração. Eu não sei se já passou pela sua alma um pensamento parecido com o que houve no coração daqueles crentes em Tessalônica. Como já mencionei para vocês, eu sou praticamente a terceira geração de adventistas na minha família. Quando o meu avô se converteu, o meu pai era ainda bem pequeno. Meu avô foi um homem fiel, leal a Deus. Amava a vinda do Senhor. Ele viveu com toda a intensidade a esperança de ver Jesus voltando. Esperava ver Cristo nos seus dias. Algumas experiências muito significativas marcaram a jornada do meu avô. Ele sempre lutou com muita pobreza, com muita dificuldade. A família era grande, 12 filhos. Era pobre, lavrador. Mas lavrador na terra dos outros, não tinha dinheiro para ter a sua própria terra. Sempre lutando para prover para sua família sobreviver. Um dia, um patrão seu, um senhor de origem japonesa, que havia aprendido a amar o meu avô, que confiava na sua integridade, que sabia do seu caráter, da sua idoneidade, da sua sinceridade, chamou e disse: Senhor Américo, eu quero fazer uma proposta para o senhor. Eu vejo que o senhor luta com tanta dificuldade. O senhor tem uma família trabalhadora, bonita, honesta, bem ordenada, e sempre está trabalhando na terra dos outros. Por que o senhor não compra o seu próprio sítio e trabalha para o senhor mesmo, sem ter que dividir o resultado do trabalho com alguém? E meu avô disse: Senhor Mário, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para comprar a minha própria terra. E o japonês disse: Senhor Américo, eu sei que o senhor é um homem honesto e trabalhador. Por que o senhor não financia? O senhor tem condições de pagar o financiamento. Meu avô disse: mas eu não tenho crédito junto ao banco. E o japonês continuou: eu empresto meu nome, eu financio para o senhor. E o senhor paga com o seu trabalho, o trabalho da sua família. Meu avô pediu um tempo para pensar e orar. Foi para casa, conversou com a família, orou, meditou. E depois de algum tempo voltou até o seu patrão e disse: Seu Mário, eu me sinto muito agradecido pela sua bondade, pela sua confiança em mim. Mas eu não posso aceitar a sua proposta. E o seu Mário perguntou: por que, seu Américo? E meu avô disse: porque Jesus está para voltar, seu Mário. E não é tempo de eu fazer dívidas. Essa era a fé do meu avô. E meu avô morreu, sem sítio, sem terra,
morando no fundo da casa de um dos filhos, depois de algumas décadas disso ter acontecido. Morreu firme na fé, na esperança de ver Jesus voltar, mas não viu Jesus voltar ainda em vida. Certamente vê-lo-á quando Cristo aparecer e ele for ressuscitado dentre os mortos, juntamente com a sua família, que hoje, já grande parte dela, descansa no Senhor. Por que Jesus demora tanto para voltar? Por que a espera é tão longa? Por que a noite parece não acabar nunca? Você já percebeu como algumas noites parecem uma eternidade? Eu já mencionei para vocês, a noite mais difícil da minha vida foi aquela em que, juntamente com meu filho mais velho, apenas nós dois estávamos sozinhos numa sala de cemitério velando o corpo do meu pai. Aquela noite parecia que nunca ia terminar. Às vezes parece que a noite do pecado não termina nunca e que a espera é longa demais. Mas Paulo agora, relembrando os seus fiéis amigos de Tessalônica, sabendo da sua experiência, escreve com muito carinho: queridos, não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. A vida não é perfeita. Ela é marcada por sofrimentos, por tragédias, por lutas, por lágrimas, por perdas. Não tem jeito. Morrem não só os que estão longe, morrem também os nossos queridos. E a ausência dos nossos queridos, às vezes, traz quase que um desespero no nosso coração. Mas não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. E da mesma maneira como Jesus morreu e ressuscitou, Deus os tornará a trazer com ele os que dormem. A morte parece ter a última palavra, mas na verdade a última palavra é a de Cristo, que alçará sua voz e o som da sua trombeta acima da voz da morte, e chamará da sepultura os nossos queridos que morreram. E eles ressuscitarão, e todos nós juntos seremos transformados e arrebatados, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, disse Paulo, é possível que hajam lágrimas, mas que nunca exista desespero no coração de vocês, porque nós temos essa esperança. É mais um pouquinho só, e Jesus voltará. A nossa esperança se concretizará, a eternidade raiará. Eu gostaria que essa certeza enchesse o seu coração com alegria e com esperança no dia de hoje. Não se entristeça como aqueles que não têm fé. Não desanime como aqueles que já perderam a confiança. Permaneçam firmes no Senhor. Não se iludam com a pretensa ironia da morte. Ela já foi vencida e em breve também morrerá. A última palavra é a palavra de Cristo. E Cristo nunca falhou. Permaneçam firmes. Só mais um pouco. Não vai demorar muito mais. E Jesus voltará. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.